Isso aqui é mais complicado, né? Vai ter gente que não gosta, que acha que é errado. Mas a tatuagem em si, nós podemos discutir se é ou não errado. Mas o fato da pessoa, digamos que ela não seja, né, como é o meu pensamento. Se ela não é errado, mas ela em si não é, mas aquele jovem faz a parte, sem levar em consideração os seus pais, ele está cometendo um erro. Então, quando fala assim de várias facetas da verdade, a gente tem que pensar nesse sentido, não de uma verdade relativizada. O que é verdade para você não é para mim, certo? Dúvidas nesse ponto aqui? Não vai pensar em relatividade, em relativismo da verdade, não, certo? Beleza, estágio 6, uma nova qualidade de liberdade na qual assuntos do eu são agora identificados com a razão de viver. O ponto dele aqui, no 6, ele escreve pouquinha coisa, vai lá na página 146, no finalzinho. O eu do estágio 6 está engajado em usar e ser usado para a transformação da realidade presente na direção da realidade transcendente. Ele agora, a questão é que ele vai agora pegar toda a sua vida, toda a sua maneira de enxergar o mundo e de viver, ele vai pensar a parte dele. Ele vai pensar tanto em direção a Deus, quanto também em direção ao próximo, de uma maneira ampla no mundo. O Pasmino fala o seguinte, ó, são raras as pessoas nesse estágio com poucos gigantes espirituais a atingi-lo. A fé é algo universal e em que o indivíduo se identifica além do eu com Deus, como realidade sentida. Sabe? É como se a pessoa deixasse daquele egoísmo de pensar só no relacionamento dela com Deus. Mas ele vai pensar no nosso propósito aqui de uma maneira ampla. Que Deus ele está restaurando toda a terra. E eu sou uma peça, um membro do corpo, um agente de Deus, mas ele começa a pensar de maneira mais ampla. Esse seria o ápice da maturidade. Isso, gente, é o que é proposto, então, por Fowler. Desses estágios que não são fixos, rígidos. Tem adultos, como eu disse para vocês ontem, que não passam do estágio 2. Ele vai sempre raciocinar como criança. Tem outros adultos que vão ser como adolescente. Essa é a maior dificuldade, véio, adulto que raciocina como adolescente. Lá na igreja, né? Gente, eu cito muito exemplo. Vocês não vão ficar falando por aí, o pastor diz que lá na igreja tem isso, não. Lembrem-se do contexto aqui de sala de aula, né? É importante eu trazer para vocês exemplos práticos, né? Para vocês irem acostumando com isso daí, né? Se vocês já estão nas igrejas, vocês estão percebendo isso também. Mas o interessante é que lá na igreja tem uma mãe que ela, quando tem problemas assim, eu tenho que tratar com a filha e tudo, e trato com a mãe também, a maior dificuldade não é a filha adolescente, é a mãe que se porta como um adolescente. Porque a filha, ela parece ser mais adulta, só que como ela é filha, e ela leva muito em consideração a questão da mãe, a maior dificuldade é a mãe, que raciocina como adolescente, que embirra como adolescente. Cara, é muito difícil de você tratar um adulto que ainda é adolescente em muitos estágios, né? Beleza, gente? Vamos aqui para frente. Agora vamos fazer uma análise, né? Lembrando que, bom, Fowler, ele não é um cristão reformado, e ele adota, vocês vão ver aí que ele adota uma teologia do Paul Tillich e do Niebuhr, e o que acontece? Então nós não podemos tomar tudo como verdade. Essa é uma proposta interessante que ele traz. E se nós analisarmos dessa maneira, a gente vai tirar muito proveito disso. Mas eu não posso tomar o pensamento todo como sendo um verdadeiro. Mas ele nos estimula e nos ajuda a pensar dessa maneira e ver que realmente
há padrões assim que nós percebemos na igreja, como nós comentamos um pouco ontem. Então vamos lá, página 146. Quando Fowler discute a fé, deixa eu ver aí quem para ler aí. Você já fica com o material, né? Vou pedir participação sempre. Vai lá, Fábio. Ok. Quando Fowler discute a fé, ele está se referindo a um empenho humano universal para descobrir o sentido da vida. Para ele, fé é, num sentido, uma rede hermenêutica através da qual as pessoas interpretam a vida e tentam encontrar significado. Ele tentou separar o conteúdo da estrutura no processo de fazer fé, faithing, sua palavra para o exercício da fé, examinando o como da fé em lugar do que da fé. Certo? Então, Continua? aquilo que a gente já falou muito, a gente precisa dividir estrutura de conteúdo, né? Então, ele tenta fazer isso. Ele não faz exatamente, perfeitamente, exatamente por acabar estruturando em cima de um pensamento teológico dele, mas se nós conseguirmos desvencilhar isso, exatamente, pensar só na estrutura, a gente pode fazer isso corretamente, pode utilizar, isso pode ser muito útil para nós. Continuando, Fábio. Quando está desligado seu microfone. Quando os evangélicos discutem a fé, eles geralmente querem dizer algo específico, aceitação de um conteúdo específico de modos que envolvem a mente, emoções e os desejos. Eles falam de a fé, referindo-se a um conteúdo específico, tipo de um modo específico. Serão esses dois conceitos de fé compatíveis? Eu creio que é tanto razoável quanto útil entender a validade da teoria do desenvolvimento da fé. A possibilidade dos estágios da fé pode ser difícil para o americano individualista aceitar, mas não necessariamente fazer injustiça à obra mística do Espírito na vida das pessoas. Os Ok, Fábio. estágios. Tá. Ah, não, pode terminar. Os estágios. Os estágios da fé são categorias amplas de descrições, não caixas rígidas e limitadoras. Parte da ordem da criação de Deus poderia facilmente ser o que os seres humanos se desenvolvam em seus padrões de fé de modos sistemáticos. Ok. Bom, então é o que ele propõe, que nós percebemos que isso nós não temos que pensar em um padrão de fé como se não tivesse a ação do Espírito Santo. Às vezes uma pessoa nasce e ela passa pelo primeiro estágio que é colocado aqui, de repente ele já atinge lá o último estágio. É a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo pode transformar uma pessoa e torná-la madura da noite para o dia. Nós não podemos duvidar disso, tá? Não podemos duvidar da ação do Espírito Santo. Mas quando nós começamos a pensar em um desenvolvimento padrão, né? Um desenvolvimento da fé padrão, a gente começa a ter mais sensibilidade. O porquê que eu tenho trabalhado isso com vocês é para que vocês tenham sensibilidade na igreja para perceber que pessoas compreendem a vida de maneira diferente, que pessoas assimilam o conteúdo da escritura de maneira diferente, que algumas pessoas têm dificuldade de amadurecer o seu conhecimento, a sua fé, levando a uma maturidade espiritual, enquanto outras têm mais facilidades. Para quê, gente? Para que a gente consiga, através da sensibilidade dessa fé das pessoas, para que a gente consiga, então, falar ao coração delas de uma maneira que elas compreendam e ser um instrumento nas mãos de Deus corretamente. Certo? Daí, ó, em diante, o Downs vai mostrar para nós que nós não podemos adotar, então, na íntegra, o que o Fowler coloca para nós. Mas é para a gente pensar um pouco. Que ele vai mostrar aí que ele estrutura tudo em cima de um pensamento teológico que não é um pensamento reformado. E é perigoso. Certo? Agora,
Lá na página 147, último parágrafo. Doni, em suma, Em suma, os evangélicos devem oferecer uma forma corrigida da descrição dos estágios e validá-los empiricamente para tornar essa teoria compatível com a perspectiva distintamente bíblica. Uma visão mais biblicamente derivada dos estágios essenciais da fé ofereceria uma teoria mais útil para nossos propósitos, mas que seria exclusivista em sua orientação. Isso não quer dizer que nós não temos nada a ganhar com a teoria de Fowler, no estágio em que ela se encontra. Significa, no entanto, que algo mais precisa ser feito a partir de um ponto de vista evangélico. certo? Então, entendendo o que ele propõe para nós, a gente percebe que há realmente padrões, assim, dá para ser, é nítido que existe, não é exatamente da maneira como ele fala, mas ao analisar, ao pensar sobre isso, ao abrir a minha mente para, poxa, deixa eu pensar, eu vou ser mais sensível com a congregação. Aí ele vai trazer agora, nós vamos pensar numa abordagem cristã para esses pontos aí. Então, a fé como um fenômeno universal. Como a gente já falou anteriormente, várias vezes, uma das coisas que o Fowler ele contribui para nós, eu sei que vários de vocês gostam bastante de filosofia, de cosmovisão, então vocês leem bastante, vocês já têm isso em mente. Tá? Então, assim, às vezes a gente olha uma parte como essa, a fé é uma questão universal. Ah, beleza, isso é lógico, mas para muitas pessoas, isso ainda não está na cabeça, não consegue perceber dessa maneira, né? Não consegue enxergar assim. Então, uma das coisas que contribui para nós, o que o Fowler traz de contribuição, é mostrar esse ponto universal da fé, que todos têm. Não existe ninguém no mundo que não tenha fé. Ninguém. Todos eles têm fé. E exercitam sua fé. E vive de acordo com a sua fé. Todos. Então, o parágrafo 2, ó. Desde que todas as pessoas têm fé, os cristãos não precisam se sentir inferiores porque são pessoas de fé. A distinção entre o cristão e o homem secular está no conteúdo da fé, não no fato da fé, não em questões de ter fé. E uma investigação cuidadosa da perspectiva de uma outra pessoa levará ao centro das crenças e relacionamentos que formam a fé da pessoa. Tem muito crente, gente, que no centro das suas crenças está outras coisas que não sejam cristãs. Que não sejam cristãs. Um outro ponto que eu estou com dificuldade na igreja, com alguns jovens, é por causa daquele sentimento assim que vai surgindo na mocidade mesmo, de uma certa revolta, de inconformidade com as coisas que estão acontecendo. A pessoa pega e olha para o mundo e vê o mal que o capitalismo traz, mas não o capitalismo em si, o pecado do ser humano que usa do capitalismo para isso. Aí vê um senhor presidente que vai para o poder e que fala muita besteira, muita asneira, e aí pega e fica com raiva daquilo, e aí vê um negro sendo injustiçado, injuriado, vê um racismo acontecendo nos Estados Unidos e já adota aquilo para si aqui, não que não exista no Brasil, mas ele vai pegando ideologias, vai entendendo o que eu estou querendo mostrar para você, um jovem assim. E aí ele pega esse ponto, é um jovem que às vezes é abandonado pelo pai e percebe que tem muito pai que é grosso, muito pai que trai a mãe,
o pai da pessoa trai a esposa dele, né? Não trai a mãe, trai a esposa, e de repente a Natura lança uma propaganda com a Tami, né, como pai ali, e a pessoa pega e, poxa, todo mundo cai matando, o crente cai matando em cima ali da Natura tal, mas quantos pais, e ela acaba interiorizando aquilo, e de repente, no centro das suas crenças está uma ideologia que ela adota, que vai totalmente contrária ao cristianismo. E ela tenta combater alguns erros com premissas erradas. Então ela vai combater o erro de muito pai cristão que não educa, que não ama os filhos, que é ausente em casa, que trai a esposa. Ela pega um exemplo de Tami para isso. Para combater o racismo que existe mesmo no mundo, no Brasil e em muitos lugares, a pessoa ela perde o senso de humor, ela acaba fazendo uma divisão mesmo de pessoas, não tratam todos como iguais. Quer ver um ponto que eu vou usar como exemplo para vocês? Isso é meio polêmico, não gosto de entrar nisso, mas, por exemplo, aquele pensamento assim, vai falar sobre racismo, mas tinha 5 brancos e 2 negros. Cara, que tivesse 5 negros. Que tivesse 5 negros. Nós não somos iguais? Então, se nós vamos falar sobre racismo, sobre cores diferentes, não importa a cor. Se nós formos continuar com esse pensamento, então tem que ser metade, metade, eu estou segregando, eu estou dividindo. Mas a gente não para pensar às vezes nisso. Eu até falo, uma hora eu quero lançar uma live aí sobre racismo e chamar só negro para falar. Porque eu quero ver esse argumento. Um argumento que às vezes é meio falacioso e tudo mais. Mas assim, são ideias que as pessoas vão adotando e, cara, não são cristãs. Não são ideias cristãs. Então, elas creem nisso. É fé. Mas está totalmente à parte do cristianismo. E o Fowler, ele vai nos ajudar a pensar sobre isso. A identificar isso. Certo? É um fenômeno universal. O conteúdo pode estar errado. Todas as pessoas têm conteúdo errado, mesmo ela sendo uma pessoa cristã. Certo? Uma descrição de fé como sendo diferente da religião e crença. Gente, vocês estão muito calados. Eu vou falando aqui, eu não paro, não. Uma coisa chama a outra. Então vocês podem participar aí. Viu? Questões sobre a pureza, no meio do parágrafo aí. Alex, leia aí para nós, página 149, no meio do primeiro parágrafo aí. Questões sobre a pureza. Questões sobre a pureza doutrinária têm nos consumido tanto que nós fomos inclinados a reduzir o conceito de fé a uma afirmação em forma de credo, que chamamos de confissão de fé. Tais confissões listam um conteúdo específico a ser crido pelas pessoas associadas com a sua comunidade de origem. Presume-se que se alguém assina a confissão, esse alguém tem fé, porque ele ou ela concorda com a posição doutrinária. Chega. Olha o que acontece. O que ele está pondo aí para nós? Vai de que? Eu não vou sair, não. O que ele coloca aí para nós? Que muitas vezes a gente confunde a fé. A gente acha que fé é só um compêndio de doutrina. É acreditar em um compêndio de doutrina. Se a pessoa adota aquilo ali, se ela subscreve, se ela, não, é isso que eu creio, então essa é a fé dela. Mas, gente, fé é mais do que isso. É claro que tem hora que as escrituras falam de fé dessa maneira, apontando para isso. Mas a escritura não fala de fé só dessa maneira. Isso é um aspecto da fé. O que me vem na cabeça agora, vem algum texto na cabeça de vocês agora que fala de fé além do que você acredita, do que você crê, ou só de doutrina? Vocês lembram de algum texto da escritura? Pode falar onde fala assim, um livro só que fala sobre isso? E fé é mais do que um compêndio de doutrinas? O livro de Tiago. Quem falou aí? Alex. Alex. Tiago, não é?
Isso. Mostra-me essa sua fé sem as obras, que eu com as obras te mostrarei a minha fé. O que é isso, gente? O que Tiago está falando ali, ele está contrapondo aquelas pessoas que dizem o seguinte, ó, fé é isso, eu creio nisso, eu ensino isso, a pessoa que é capaz de explicar a Bíblia, mas que aquilo está longe do viver dela. Então a fé vai além disso, de você explicar. Existem muitos crentes ali na igreja que têm uma fé, como aqui ele vai colocar, forte, no sentido de entender a doutrina, mas que é imatura, porque não consegue transformar aquilo em prática. Tem ortodoxia e não tem ortopraxia. Certo? Isso vai acontecer muito. Bom, vamos lá. Continuando aí, pode continuar. Quem não leu? E Renan? Mas Fowler? Seu microfone não tá saindo, não. Então, o Fábio já leu, Márcio? Enquanto o Renan resolve lá. Mas Fowler? Mas Fowler nos relembra que a fé é algo dinâmico, progressivo e relacional, uma parte integral da nossa vida. A fé molda o modo como nós vemos nossa vida e damos significado a ela, controlando os nossos valores e percepções e o exercício do poder. Ele nos relembra que a fé não é estática, mas dinâmica, influenciando o modo como nós vemos e nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Ele oferece uma correção àqueles que reduziram a fé a uma lista cognitiva de crenças pela qual, ao afirmá-las como verdade, tem-se salvação. Tem-se a salvação. Gente, tem muita gente que acredita que a fé só trata da justificação. Salvação passada. Ou seja, eu criei, eu sou justificado. Eu fui livre da penalidade do pecado. Mas muitas pessoas se esquecem que a fé tem a ver também com a nossa santificação, que é a salvação presente, a luta contra o poder do pecado. Estou sendo livre do poder do pecado. E é por isso que Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação com tremor e tremor. Nós desenvolvemos no sentido de quê? De que nós lutamos contra o pecado, nós estamos caminhando contra o pecado, lutando contra o pecado. Então a fé, ela se desenvolve, E a gente precisa entender isso, pensar a respeito disso. Pode terminar aí no outro parágrafo? Eu acho que voltou aqui agora. Voltou? Beleza, você vai ler o outro. Gorinha. Termine para nós, Márcio. Fowler. Tá desligado seu microfone, Márcio. Aí. Ok. Fowler está muito mais perto do conceito histórico de crença do que a perspectiva moderna. O costume contemporâneo tem reduzido a fé uma ideia puramente cognitiva, notitia, sem seus subsequentes componentes afetivos e volicionais. Mas, historicamente, crença quer dizer vital, significado que o que alguém cria era pelo que ele vivia. Era impensável declarar que a crença de alguém não moldava a sua vida. Fowler está nos trazendo à memória, novamente, a verdadeira natureza da fé e da crença. Então, cara, para você demonstrar sua maturidade e fé, seria assim, basta viver. É você poder demonstrar em uma semana, um mês, aquilo que você crê. E a gente vai perceber que esse é o ápice da maturidade espiritual.
Não é o que nós começamos no primeiro, lá no semestre passado, no início do semestre, eu falando para vocês que o alvo da educação cristã é levar à maturidade espiritual, a pessoa viver por princípios, a pessoa saber responder aos dilemas da vida sem regras, sem ter regras. Isso é muito complicado, é muito difícil. Mas observe que tudo que nós tratamos no semestre passado, e esses pontos que nós estamos tratando agora também, falamos de desenvolvimento cognitivo, para que a gente possa falar numa linguagem apropriada, estamos falando sobre desenvolvimento de fé também, para a gente entender isso, tudo é para levar à maturidade cristã. Certo? Então, uma visão mais completa de fé. Página 150. Agora vai lá, Renan. Fowler nos ajuda. Tá saindo certinho? Tá, beleza. Fowler nos ajuda a entender que as autopercepções emergentes da pessoa influenciarão como ela molda e experimenta sua fé. As pessoas que entendem e veem a si mesmas principalmente como funções e relacionamentos. Eu sou um professor da escola dominical, eu sou uma mãe, eu sou membro da primeira igreja, encontrarão grande dificuldade para progredir além do estágio 3 da fé. Os estágios mais altos requerem uma força do ego que nem todas as pessoas podem exercitar. Porque a fé é parcialmente um fenômeno humano, isto é, um dom de Deus, mas exercido pelos seres humanos. Uma perspectiva da pessoa total, eu acho, é necessária para... toda, da integridade da pessoa. É necessária para se entender como as pessoas podem experimentar a fé. Então tem muita gente que se vê só, eu sou um professor de escola dominical, eu sou isso daqui. Eu sou aquilo ali. Mas nós somos integrais. Né? Nós precisamos pensar de uma maneira mais ampla. Pode continuar. Educadores. Educadores cristãos responsáveis tentam entender a pessoa toda, não se limitando somente aos aspectos espirituais. Como a fé envolve a pessoa toda, ela deve ser entendida num contexto de desenvolvimento total. Fé não é um aspecto isolado da personalidade humana, mas é o resultado de vários aspectos da personalidade sendo integrados numa perspectiva unificada. Tal compreensão pode nos guardar contra um entendimento superficial desse fenômeno teológico, psicológico complexo. Certo? Então, quando a gente fala de fé, gente, em um aspecto nós podemos falar de doutrina. Né? Qual que é a sua fé? Explique para mim, o que você crê? Aí você vai falar, a doutrina, não é? Mas demonstre a sua fé para mim. Qual relevância tem sua fé na sua vida? Aí nós falamos de muito mais coisas envolvidas. Certo? Vocês estão entendendo bem isso aí, gente? Estão conseguindo captar? Não é coisa de se decorar. Eu não quero que vocês memorizem os estágios, que vocês memorizem nomes, nem nada, mas que vocês reflitam sobre isso, entendam sobre isso, pensem a respeito, participem com dúvidas, pode falar, a gente vai conversando, com experiências, isso é muito importante nesse ponto aqui, muito importante, tá? Então, se sintam encorajados. Caminhando aqui para o fim, ouvindo a fé com sensibilidade. Isso aqui é fantástico. Quero que vocês pensem muito nesse ponto aqui, ó. Não quero que vocês decorem, não. Só gravem isso aqui. O primeiro parágrafo aí, ó. Quem não leu... Weber, você tá por aí? Tô sim. Pode ler aí pra gente. Educadores cristãos. Sim. Educadores cristãos devem aprender a ouvir com sensibilidade quando as pessoas discutem sobre sua fé. Os evangélicos têm atentado historicamente ao conteúdo, mas têm ignorado a estrutura. Nós temos estado tão preocupados em guardar o que as pessoas creem e deixamos de ouvir como elas creem. Nós temos ignorado a possibilidade dos estágios da fé, lutando somente para fortalecer a fé sem nos preocupar com tornar a fé mais madura. Nós temos nos inclinado a policiar o conteúdo da fé e fortalecer seu poder.
mas temos negligenciado sua maturidade. Olha só. Então, o que o Downs tem trazido aqui para nós, trouxe para nós, é a importância da gente ser sensível a como que a pessoa está, sabe? Será que a fé dela está madura? Essa pessoa é uma pessoa madura na fé? Eu preciso me importar com isso, preocupar com isso, mais do que transmitir um conteúdo. Infelizmente, um dos grandes erros da igreja é que ela transmite conteúdo e transmite conteúdo, mas não capacita a pessoa a transformar esse conteúdo em vivência e a usar esse conteúdo para responder os dilemas da vida. E o que que acontece, gente? Olha, a pessoa creu em Cristo Jesus, ela vai ser salva. Mas a maneira como ela encara os dilemas da vida, ela vai sofrer mais ou sofrer menos. Ela vai sofrer mais ou sofrer menos. Então, por exemplo, tem muita gente que ainda acredita, muito adulto, que ainda acredita como por exemplo, uma criança, de que Deus ele é protetor e mal nenhum vai acontecer com ela. E ela então descansa em Deus. Nada, absolutamente nada vai acontecer com ela. E ela descansa nisso. Esse tipo de pensamento, de fé, é importante para a criança. Ela ainda não consegue entender aquela questão de Deus é soberano sobre todas as coisas, e por mais que Deus permita que o sofrimento. Como é que você vai explicar o sofrimento sendo bom para uma criança, né, de 8, 10 anos? Cara, Deus é protetor. Excelente. Mas tem crente que até hoje acredita sim. Ele crê dessa maneira. Não, ele é de Jesus. Praga nenhuma. O mal não chegará à sua tenda. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Ou seja, o coronavírus pode vir que vai bater na minha porta e vai embora. A Bíblia diz que praga nenhuma chegará. Tem muito adulto pensando dessa maneira. E de repente a família inteira contrai coronavírus, ela perde entes da família. O que acontece com essa pessoa? Então eu preciso me preocupar se ele já amadureceu sua fé ao ponto de raciocinar de uma maneira diferente, entender, encarar os dilemas de maneira diferente. Certo? O terceiro parágrafo e o último. Leonardo. Há sempre o perigo de abusar dos estágios do desenvolvimento, classificando as pessoas rapidamente à medida que os estágios são identificados e então tentando manipular as pessoas para que avancem para um estágio mais alto e mais adequado. Além de ser um desrespeito às pessoas, tal atitude revela ignorância sobre a natureza da psicologia do desenvolvimento. Se os estágios de Fowler oferecem novas maneiras de colocar as pessoas em gavetas e numa nova hierarquia de espiritualidade, então haverá mais prejuízo do que benefício para a igreja. Tá? Então, lembrando sempre, gente, não saia daqui e vá para a igreja e fala, deixa eu analisar. Fulano tá nesse estágio, naquele outro, eu vou forçar com ele para ele já pular pro próximo, tá? E como se fosse gavetas. Não, não. A proposta dele é interessante. Ele estudou, pensou, analisou, e a gente não pode pegar o negócio e descartar e jogar fora. Eu preciso sentar, analisar e ver, rapaz, realmente existe isso. E aí eu sou sensível a isso para falar de uma linguagem melhor, tentar levar a maturidade, as pessoas à maturidade, né, uma fé madura, mas sem querer. Não, meta. Agora é que 10% da igreja atinge o ápice da fé. Então nós vamos trabalhar em cima disso. Não, não é isso que a gente precisa fazer. É a gente abrir a nossa mente para pensar nessas possibilidades, procurar entender e ajudar a crescer. Certo? Continuando aí, Leonardo, para terminar esse ponto aí, mas o ponto central. Mas o ponto central dos estágios do desenvolvimento da fé é ajudar-nos a entender melhor as maneiras pelas quais as pessoas experimentam e exercitam a fé. Nós podemos ouvir com maior sensibilidade a estrutura da fé registrada pelas pessoas. Nós podemos entender melhor aquelas ideias e experiências que podem trazer conforto
assim como aquelas que podem estimular o crescimento. Excelente, excelente. O... Deixa eu ver quem mais que eu não pedi para ler aqui. Quem que não leu ainda? Ednei. Além disso, os estágios de Fowler. Além disso, os estágios de Fowler podem ajudar os educadores cristãos a entenderem a maturidade da fé de seu povo. Em vez de se concentrarem somente nos pontos fortes, eles podem também avaliar a maturidade. Estágios baixos da fé não são inapropriados para pessoas jovens. Um adolescente no estágio 2 da fé pode ter uma fé forte, um profundo compromisso com Deus, que é perfeitamente apropriada para a sua idade. Mas, se esta mesma pessoa continua na mesma estrutura do estágio 2 durante a fase adulta, pode-se dizer que a sua fé é forte, mas imatura, isto é, não é apropriada em relação ao desenvolvimento, para a idade da pessoa e seu lugar na vida. Ó, a criancinha que crê em Deus, como eu disse para vocês, o exemplo que eu usei daqui, né? Ela crê em Deus como nada, o seu protetor, nada acontece, nada, mas beleza, mas um adulto, isso vai ser problemático. Ele já precisa compreender Romanos 28, que todas as coisas cooperam para o bem dela, e o bem dela é ela ser assemelhada a Cristo Jesus. É isso, esse é o propósito final, esse é o propósito de Deus para a nossa vida, nos tornar semelhante a Cristo. Então, se a pessoa é orgulhosa, Deus vai quebrar o orgulho dela, vai pôr a boca dela lá no pó. Ah, Senhor, por que isso está acontecendo? Isso é bom para mim? É bom sim, sabe por quê? Porque ela precisa quebrar, perder esse orgulho. Ah, ela precisa confiar em Deus. Deus vai tirar o chão dela, vai perder o emprego, vai perder a saúde, vai perder tudo. Agora você aprende a confiar, aprende a confiar. Então, e assim por diante, a pessoa precisa entender isso. Esse é o ponto, né? Então, eles terão melhores possibilidades para projetar abordagens educacionais que se encaixem no nível da maturidade do seu povo, o educador, se ele entender, se ele analisar esses estágios de fé, procurar entender como é que a pessoa, como que está a fé da pessoa, ele vai conseguir entender melhor a sua congregação. Ok? Ok. Entendido? Nossa congregação é cheia de pessoas com níveis diferentes de fé, né? Imagina vocês aí no seminário. Vocês chegaram, tem gente que estava cursando uma faculdade e estava cursando o seminário também. Tem gente que praticamente saiu do ensino médio e já foi para o seminário. Tem gente que tinha 30 anos que não sentava numa cadeira para estudar. Então, aí você pega isso. Olha só, tem gente que vem de um contexto totalmente rígido, né, da igreja. Tem gente que se converteu há pouco tempo, não tem muito tempo, né, 3 anos, digamos, 4 anos, tudo. E aí você coloca tudo dentro de uma sala. E aí o professor imagina que todo mundo aprende do mesmo jeito, que todo mundo tem a mesma maturidade para levar a vida, e o professor imagina que está todo mundo afinadinho. Dá certo isso, gente? Ele pode atingir melhor um grupo, mas não vai atingir o outro. Levar um grupo a desenvolver, mas não vai ajudar o outro. Pessoas. Se nós chegarmos na igreja também pensando desse jeito, que todo mundo tem a mesma maturidade e fé, não vai adiantar. Não vai adiantar. Então, a pregação, o ensino de escola dominical, estudo bíblico, né? Ali você dar aula, ele é muito importante. Ele é muito importante. Mas ele precisa levar as pessoas a se conscientizarem, a ter crise e te procurar ou procurar outros conselheiros para que ele possa crescer espiritualmente. Para que possa crescer espiritualmente. Beleza? Fechamos aqui
a teoria do desenvolvimento da fé do James Fowler, né, fazendo essas considerações. Dúvidas, participações? Vocês estão calados demais. Calado demais. Pessoal, tá indo bem a aula de jeito? Seja sincero Fala aí. comigo. Pode Tá. fazer a tatuagem? Tá ótimo. Depende. Depende, viu? Depende. É interessante, quando a gente vai estudar direito, essa palavra cabe em quase todos os lugares. Depende. Vamos conversar mais sobre isso, né? E isso é bom pra gente, né? Pra não ir respondendo também. Você não sabe como que a pessoa tá perguntando, né? Às vezes a pessoa tá te perguntando ali, é um fariseu querendo provar Jesus, né? É. Pessoal, depende. O que você tá querendo dizer com isso? Onde é que você quer chegar? Qual que é a sua estrutura de pensamento? E é isso daí. Tá? Bom, eu fico preocupado porque é uma mudança grande, né? Dar aula dessa maneira. Lá no seminário, na sala de aula, dá para estimular mais a participação. Então, e eu percebo que lá usar recursos de PowerPoint em sala de aula é uma coisa que você tá ali vendo os alunos, eles te vendo e tendo a mesma projeção. Mas aqui é um pouco diferente, meio esquisito, né? Não, mas Então, tá ótimo. Então eu fico nessa preocupação. Eu quero que vocês sejam sinceros, se vocês estão acompanhando, se está dando para pegar direitinho. Se precisa de mudar alguma coisa, vocês vão falando, porque o meu foco é vocês, viu, gente? Tá? Nós terminamos até antes, ó. A ideia é de 7 horas às 7h15, né? Até 7h15. Esse horário também fica bom, dá pra gente trabalhar nele. Das 7 às 7h15? Fica bom demais. 8 às 8h15. Certo? É um horário bom. Mas beleza, gente. Então, é isso aí. Eu